Graça e paz, irmão e irmã, você que nos assiste nesse tempo de alegria, o tempo de Cristo em nossas vidas, porque nós somos muito privilegiados de poder participar da vida de Jesus. E antigamente eles ansiavam por Jesus, hoje nós experimentamos de Jesus. Isso é muito bom. Hoje eu queria conversar com você sobre a ansiedade. Nós temos conversado na igreja esse mês passado sobre a ansiedade, temos orado pelas pessoas, isso tem sido muito bom. Tem um verso na Bíblia que diz assim, lá em Provérbios, capítulo 12, verso 25, fala assim, que a ansiedade no coração das pessoas as abatem, mas a boa palavra alegra. Muita gente anda abatida por essa ansiedade grande que existe no nosso meio. Hoje as pessoas vivem ansiosas, correm para baixo, para cima, elas trabalham, elas fazem tantas coisas e a ansiedade consome as pessoas hoje em dia. Antigamente, quando as famílias precisavam andar e eram nômades atrás de comida e de trabalho, atrás de sustento para a sua família, a ansiedade era menor. Elas acordavam durante a manhã e já levantavam, já iam onde estavam as oportunidades, elas iam de um lado para o outro, sabendo que precisavam comer, precisavam criar os filhos e sustentar a família. Elas eram menos ansiosas, porque já tinham consciência de que cada dia era importante, cada dia era necessário viver aquele dia. Isso não abatia o coração delas. Depois, com a modernidade, nós passamos a ter moradias, casas, aí nós não mudamos mais, nós ficamos num lugar só, aí a gente passou a querer que as coisas venham até nós, que as coisas elas surgissem. Então passamos a ficar ansiosos, porque precisamos comer, beber, vestir, e as coisas agora precisam vir até nós. É lógico, ninguém vai brigar com a modernidade, mas nós precisamos viver conforme Deus nos abençoa em cada dia que surge, em cada dia que Ele nos abençoa. Não à toa que Jesus falou assim, dá-nos o pão nosso de cada dia. No Antigo Testamento, Deus deu um maná. O maná era a provisão daquele dia. E ele falava assim, povo, meu povo, hoje você tem um maná. Amanhã também haverá um maná para vocês. Então era um maná. Maná significa hoje, significa o suprimento daquele dia, significa o Deus que cuida. O maná é essa figura importante. E hoje também nós somos chamados a viver crendo no Senhor para o maná de cada dia. E por isso nós precisamos e somos chamados a lançar a ansiedade sobre o Senhor que cuida de nós. A palavra de Deus, ela tem um verso no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que eu sempre decorei e sempre está na minha mente. Ela fala assim, lançando sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Jesus. Lançando significa eu oro a Jesus e Ele então cuida de mim. Lançando sobre Ele significa, olha, hoje, este dia, este tempo, essa minha ansiedade, eu vou lançar sobre o Senhor, porque Ele vai cuidar de mim, porque aquele Deus em quem eu lancei toda a minha vida, Ele é capaz de gerenciar a minha vida com sabedoria. Por isso é lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Você anda ansioso por muitas coisas da sua vida? Hoje mesmo você já está angustiado pelo dia de amanhã? O que vai acontecer amanhã? O que vai pagar amanhã? O que vai comer? O que vai vestir amanhã? Essa é a sua realidade? Se isso for na sua vida, eu convido você a entregar ao Senhor. No momento de oração, logo depois dessa palavra, se ajoelhar e dizer, Senhor, aqui estão todos os meus anseios. Eu vou confiar no Senhor. Diga isso a Ele. E Ele vai aquietar o seu coração, aquietar a sua vida. O Senhor deseja fazer isso por nós.
A Bíblia diz assim, lá em Salmo 9, versículo 10: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Esta é a oração do homem de Deus que escreveu as orações mais preciosas da Bíblia, que são os Salmos. Ele aprendia a confiar em Deus ali naquele momento. Davi era assim. E se Davi precisasse de um dia de paz para viver sem ansiedade, não seria possível, porque ele nunca teve um ano de paz, nunca teve um tempo de paz. Mas os momentos da sua vida, as ansiedades eram entregues a Deus, o seu Senhor, e ele então ficava feliz, ficava tranquilo ali em Deus. Por isso a ansiedade e frustração, elas são sinônimos de falta de confiança no Deus da providência, no Deus que está no controle de tudo e de todos. A pressão dessa vida moderna, a falta de comunicação entre uns e os outros, entre a família, o isolamento das pessoas e essa ausência de comunhão com Deus abrem portas para a ansiedade. Não se feche na ansiedade. Busque o Senhor e o Senhor vai te abençoar. Cada vez que olhamos para dentro de nós, nós nos deprimimos. Já passou por essa experiência? Mas quando você olha para o Senhor, quando você olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aí nós não nos deprimimos, mas nós nos abrimos para a graça cuidadora e provedora do Senhor em nossas vidas, né? E a Bíblia diz que nós precisamos e podemos entregar tudo a Ele. É um grande recurso de Deus. Gosto muito de um versículo da palavra, eu sei que você também já conhece, que fala assim lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Qual que é o recurso de Deus para a nossa vida? Deixar tudo no seu altar. Hoje eu levanto, hoje eu falo bom dia, Jesus. O que é que eu preciso hoje pagar? Aí eu vou orar a Deus. Onde eu preciso ir? Eu vou orar a Deus. O meu trabalho, as aulas que eu vou participar, as aulas que eu vou ministrar, as pessoas que eu vou conversar, eu vou entregar tudo diante de Deus. Os problemas familiares, minha esposa, meu marido, os filhos, as filhas, vou entregar a Deus, porque eu não posso controlar a vida de ninguém. E uma das coisas que causa muita ansiedade é controlar a vida das pessoas. Livre-se disso, meu irmão, entregue tudo ao Senhor. Então a palavra de Deus diz: olha, entrega tudo a mim, tudo no meu altar, porque eu quero cuidar de vocês, eu quero amar vocês, eu quero que o coração de vocês descanse. Entrega a ansiedade na minha presença, diz o Senhor. Eu creio firmemente que nós precisamos simplificar a nossa vida. Olha as crianças, olha os animais, olha os pássaros do céu. Eles acordam, eles sabem que vão comer, que vão sustentar os filhotes. Eles sabem que na mente deles algo vai promover um sustento. Quanto mais nós que somos mais do que passarinhos, Deus vai cuidar de nós. Deus vai nos abençoar ricamente. E é isto que Ele te convida, Ele me convida, não é? E isso é muito importante. E uma coisa também muito especial que eu quero colocar para você é que nós precisamos aprender a viver contentes para nos ver livres da ansiedade. Muita gente só acha que vai ser feliz, só vai desfrutar da vida quando tiver muitos recursos, muito dinheiro, a situação em paz. Mas não é assim. Paulo, o apóstolo, ele ensina para nós, lá em Filipenses 4, versículo 11 a 13, alguns versículos muito importantes. Olha só o que ele diz para nós. Eu aprendi a viver em tudo. E eu digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece.
Ele aprendeu a viver contente porque sabe que Deus sempre cuidará dele. Que coisa boa essa, não é? Aprender a viver contente. Hoje é o dia que o Senhor te chama para viver contente. Que tal hoje você fazer algo diferente e muito simples, sem gastar dinheiro, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos? Que tal você tomar um sorvete, tomar um café, deixar as coisas de amanhã de lado e viver hoje muito feliz e fazer disso um estilo de vida? Porque as lutas existem, sempre virão, sempre existirão, nunca cessarão. Porque diz a Bíblia lá em Filipenses 3, 19 e 20, que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que coisa boa, não é? Coisa boa é essa para o nosso coração, para a nossa vida. Não deixe a ansiedade te abater, porque Deus já nos deu tudo em Cristo. E agora nós vivemos já para sempre e podemos já começar a desfrutar da vida eterna. Quero dizer a você que somente o Deus de toda graça, que nos chamou em Cristo Jesus, pode nos capacitar e nos levar a uma vida sem ansiedade e frustração. Temos hoje livre acesso ao trono de Deus, o nosso Pai, onde encontramos graça, misericórdia e recurso todo o tempo em que precisamos. Por isso, quero convidar você a entregar-se ao Senhor. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês e de mim também. Que Deus te abençoe nesta semana e te faça satisfeito e muito feliz. Um grande abraço e até o próximo encontro, se Deus sim permitir. Até mais, querido.